A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tenho certeza que Deus tem provido na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua casa. Eu tenho certeza que Deus está escutando a sua oração. Queridos, hoje eu quero entrar de novo e voltar aos dons que nós estamos fazendo nos vídeos. E hoje quero entrar no sexto dom, que é o dom da profecia. Aliás, esse vídeo hoje, ele trata de um assunto muito delicado e muito atual, ao mesmo tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, começar com esse texto. Esse mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, que essas profecias você entenda bem e milite por elas uma boa milícia. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Qual foi a profecia, meu querido irmão, a respeito de ti? Qual é a profecia que deram a ti? E qual é a profecia que retrata a sua vida? Você está militando a favor dela? Então, continuando essa série de dons, eu quero trazer para vocês exatamente aquilo que trata sobre a profecia. Nós entraremos hoje nesse dom e ele é muito delicado, diz muito respeito ao que está acontecendo hoje. Isso confundiu no passado a igreja, continua confundindo as pessoas até hoje. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. Você sabe diferenciar uma profecia verdadeira de uma falsa? Ou melhor, profetas falsos de profetas verdadeiros? O que estamos presenciando nas igrejas hoje se refere a esse dom? O que, na verdade, determina um profeta de Deus? Depois de Jesus Cristo, nós podemos entender que existem profetas enviados por Deus. Você acredita neles? O que está acontecendo nas igrejas hoje, você pode determinar como profetas falando a partir da boca de Deus? Nós lemos no Antigo Testamento sobre profetas que anunciaram acontecimentos relativos aos tempos futuros até chegar Jesus Cristo. E entendemos que esses profetas marcaram uma série de acontecimentos que levariam ao nascimento do nosso Messias. Mesmo estando registrados na Bíblia, esses profetas, eles eram homens comuns, como nós, como todos nós, que anunciavam coisas espetaculares e traziam sinais da existência de um Deus que se proclamou ser o Deus dos hebreus, o que, consequentemente, nós dizemos hoje o Deus de Israel. E hoje, esses profetas que estão na igreja, como você os encara? Tem muita história no Antigo Testamento vivenciada por esses homens comuns que viveram na época de um povo muito comum também, que trazia em si a marca da ação desse Deus, seja nas providências divinas ou nos castigos divinos. Homens como Abraão, que foi provado depois de cometer erros ao se desviar da profecia de Deus em torná-lo o pai de uma grande nação. Dos maiores aos menores, podemos citar Isaías, aquele profeta messiânico que tão acertadamente falou do nascimento do nosso Messias. Mas também tem outros, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, por que não dizer de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Timóteo, Pedro, Tito, Tiago, Judas. Mas o maior deles foi Jesus Cristo. Sim, os discípulos também foram profetas. Jesus, além de ser profeta, também foi mestre, foi doutor, foi amigo, foi confidente, mas principalmente ele tinha uma característica muito especial, ele foi fiel à sua missão, foi fiel a Deus e ouviu e falou
tudo que os homens tinham para dizer e jamais se desviou do seu objetivo, daquilo que era a vontade de Deus. Isso diz respeito ao maior dom que nós podemos ter, mas também que podemos usar de uma forma tão errada. O amor nunca falha, mas havendo profecias, nós sabemos que serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, e havendo conhecimentos desaparecerão. E o dom da profecia diz respeito a isso, né? Do grego profecia, né, ou profeteia, né, significa ação de predizer. E essa ação de predizer requer uma revelação. E essa ação também requer, além da revelação, uma certeza. Requer também uma verdade. E a verdade precisa ter um provedor. Quem tem sido o provedor da verdade na sua vida? Se o profeta fala, ele fala impelido por alguma coisa que o faz falar. E depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós sabemos, onde tudo já está revelado pela palavra de Deus, tudo está contido dentro de uma verdade, e o provedor é Deus, porque ele enviou Jesus, e nos enviou Jesus com uma finalidade, de nos salvar. Então a pergunta é, por que Deus enviaria um profeta para dizer algo sobre o que já está revelado nas Escrituras? Escritura essa que entendemos que é a palavra de Deus. Seria caso de uma redundância espiritual? Seria caso de uma redundância profética? Ou será que Deus tem um modo de revelar o que Jesus não foi capaz de revelar? De quem eu estou falando? Estou falando das pessoas que estão liderando igrejas hoje. A igreja tem tomado uma forma um tanto quanto disforme da verdade, da palavra de Deus, que é um dom, né? A igreja também é um dom. E é por isso que o dom da profecia ficou tão banalizado nos dias de hoje, nas mãos desses, diria, falsos profetas, ou profetas de anarquia, ou profetas do acaso. A igreja, ou seja, as pessoas que decidiram entrar pela porta que só Jesus Cristo abriu, ninguém mais, para nos dar um novo caminho, decidiu abrir conjuntamente outras portas. Então, esses líderes, essas igrejas, estão abrindo outras portas, como que detendo poder para fazer tais coisas. Será que existem outras portas? Entre línguas distorcidas que só servem para o fogo e as revelagens sem fundamento algum, transformando todos os dias as pessoas ou essas igrejas, se é que assim posso chamar, essas pessoas que frequentam esses cultos da desordem, em pessoas nesses sem fundamento verdadeiro, vazias e cheias de confusão, ensinando-as a tatear e tocar um Deus desfigurado na Bíblia. Um Deus que não existe. Um Deus que banalizou o Evangelho. O dom da profecia é o dom de predizer algo que, inspirado pelo Espírito Santo, no que tange ao crescimento do homem perante Deus, em outras palavras, em paralelo ao revelado, já revelado por Jesus Cristo e os seus discípulos e os profetas, segue-se na igreja para anunciar a palavra da luz, a palavra que ilumina o seu caminho, ilumina o seu entendimento, evitando os seus erros e os seus pecados, transportando cada um de nós para uma vida nova, segundo a vontade de Deus, que se revela no pregador, segundo aquilo que lhe convém. Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus mesmo? Será que nós estamos ouvindo a grande revelação? Se Deus é Deus, então precisamos servi-lo. E de que forma nós o servimos? Digamos de passagem que se tem alguém que não sabe servir a Deus, esse alguém é a tão nobre igreja atual, que tem o ouro, tem a prata, mas é pobre, nu e desgraçada. Estamos presenciando, gente, tanta soberba e aberrações
em nome de Jesus Cristo, em um âmbito mundial que só tem um pensamento a idealizar aqui. Jesus Cristo está voltando e a palavra está se cumprindo de vírgula a ponto. Aquele que está limpo, limpe-se ainda. E aquele que se suja, suje-se ainda. Ou nós nos arrependemos e voltamos a pensar onde caímos e retomamos o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, ou estamos à nossa própria sorte, ou seja, estaremos sem condições de entrar na terra tão prometida aos cristãos por Deus, através de Jesus Cristo. Mesmo com todo o sacrifício que ele fez na cruz, eu acho que muita gente está perdida. Mesmo Jesus usando de sábias palavras, apontando para o reino de Deus, a igreja hoje está perdida. A igreja quis tanto, quis abraçar tantas coisas e se perdeu no servilismo, na religiosidade, se perdeu nas falsas profecias, se perdeu naquilo que tange ao verdadeiro conhecimento de Deus. A igreja está dando passos em cima de casca de ovos. A igreja está se posicionando de uma forma muito errada. O que a igreja está esperando? O Messias? Não, o Messias já veio. O Cordeiro já morreu. O que vem agora é o leão da tribo de Judá, aquele que detém a justiça e que já tem nos julgado pela palavra. Quem somos nós? O que pensamos nós ser diante de Deus? Com essa posição que tomamos, se dizendo igrejas. Qual é o bom testemunho que estamos dando? Qual é o bom testemunho que podemos dar a alguém que não conhece a Cristo? Eu acredito, irmãos, que a igreja se perdeu de tal forma que nem ela mesmo sabe por que caminho entrou. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, uma coisa eu posso te dizer: a igreja não está reconhecendo isso. Eu acredito que essas falsas profecias, né, que essas falsas condutas, o derramamento do Espírito Santo, quem é que pode dizer que o Espírito Santo precisa ser derramado? Ao contrário do que Jesus falou, é necessário que eu vá para que vos mande o Espírito Consolador, o Espírito que vai interceder pelas vossas vidas, pelas vossas almas, que vai fazer com que você entenda a palavra de Deus. Eu acho interessante isso, que a igreja está se perdendo cada vez mais. E os líderes estão fazendo tanta aberração em nome de Jesus Cristo, que estão cada vez mais ridículos, que estão cada vez mais nus diante dos homens. Imagine diante do céu, dos anjos. Jesus Cristo disse que aquele que o confessasse diante dos homens, o confessaria diante dos anjos de Deus. O Salmo 91 é claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas quantas vezes a gente vê pessoas descansando nessas falsas profecias, nessas falsas revelagens, nesse linguajar que a igreja adotou como línguas estranhas. Eu acho que os ensinamentos do nosso querido mestre Paulo não foram compreendidos. Diz ele que falava muito mais língua do que todos, mas quando ele falava com alguém, ele falava numa língua que a pessoa entendesse, porque de que forma ele anunciaria a presença e a glória de Deus na vida daquela pessoa perdida? Como que se acha alguém que está perdido? A gente fala muito do filho pródigo, que o filho pródigo foi e o filho pródigo voltou. Mas o filho pródigo, quando saiu,
Ele sabia que ele já tinha feito uma coisa errada, sair da presença de Deus. Mas interessante que a igreja tomou a postura, não foi do filho pródigo, sair da presença de Deus. Foi do irmão do filho pródigo, que quando o perdido voltou e reconheceu que precisava do pai, esse irmão rejeitou e se fez melhor do que aquele que havia perdido. E é interessante que Jesus ele falou que ele veio para os que estavam perdidos, que estavam doentes, e não para os que estavam sãos. Então, o dom da profecia é o dom que requer uma verdade. Essa verdade só pode vir de Deus. Toda profecia deve acompanhar e ser embasada naquilo que se cumpre. Toda profecia falada deve ser cumprida. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Mas se não foi Deus que falou, não se cumpre. O que a gente está vendo hoje, a gente está vendo que nada se cumpre, que tudo está uma confusão. E por quê? Simples. Não está vindo de Deus o que se fala nas igrejas hoje. Tudo vira comércio, tudo vira negócio, tudo vira... E é interessante, irmãos, que a igreja não está se apercebendo disso. Quando eu digo igreja, eu digo as pessoas. Existem pastores que estão falando, não, nada de pessoas, a igreja local. Claro que a igreja local é importante, porque quem quer que ouça que o Espírito diz às igrejas que estão reunidas naquele local, então congregar é bom demais. Mas hoje está difícil congregar. Por quê? Porque as pessoas estão querendo ouvir o que não é verdadeiro, o que é falso. Estão indo atrás de revelagens, de profetadas, de circunstâncias. O que dizer sobre tudo isso, meu irmão? O que podemos nós fazer se Deus não fizer? O que nós podemos falar se Deus não falar? Será que a gente não está percebendo o erro que nós estamos caindo? Pastor, eu tenho uma palavra para você. Desperta tu que dormes. Milita a boa milícia naquilo que foi profetizado para você. Acorda. Desperta dessa loucura. Desperta, irmão, irmã, dessa loucura. Não vai atrás de qualquer coisa. Você já ouviu falar daquela pessoa que não tem nada e começa a procurar uma doença em si e ela acaba achando? Acho que a igreja está achando a doença que ela não tinha. Nos dizemos poderosos, firmes, mas na verdade nós estamos perdidos. Eu gosto muito dessa palavra. E aqui eu vou encerrar meu vídeo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. E a partir do versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que faz barulho. Aqui eu quero fazer uma parte. Qual é a língua dos anjos? Você conhece a língua dos anjos? E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte daqui para lá e não tivesse amor, nada seria. Isso é profecia, meu irmão. Isso é profecia revelada há muito tempo atrás, do qual nós não estamos valorizando. Estamos indo atrás de outras coisas que esta profecia não está dizendo. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. Isso é para você que fica se vitimizando. Não adianta nada. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade que eu digo é o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Meu irmão, não se importa com indecência. Isso é para você, minha irmã, que vai na igreja, com seu SIC e RG determinado pela sua vestimenta. Você que descobre os seus seios e mostra para todo mundo na igreja. Você que gosta de aparecer mais do que o Cristo que está em você. Não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses. Aqui também, meu irmão, é muito forte. Não busca os seus interesses. Hoje nós vemos uma leva de cristãos que vão na igreja buscando seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não suspeita mal. Aqui não está falando para não falar mal, aqui está falando não suspeita. Não folga com injustiça. Significa que nós não nos conformamos com a injustiça, mas nós somos filhos da justiça. Mas folga com a verdade. Se nós aceitamos tudo isso que está acontecendo, nós não estamos folgando com a verdade. Nós estamos nos conformando com a falsidade, com a injustiça, com a inverdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo as profecias, serão aniquiladas, e havendo as línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que está em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, me sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei à maturidade, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso daqui é amadurecimento, crescimento, fortalecimento na palavra. Porque agora o vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei também como dele sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e estas três, e todas a maior é o amor. Então, o dom da profecia é isso, irmãos. Quando eu tenho conhecimento dessa verdade, e quando essa verdade faz com que o meu homem interior se arrependa e volte a crescer na graça e no conhecimento, tanto perante Deus como perante os homens. Eu espero que essa palavra fique no seu coração e eu espero que a grande profecia a respeito de ti seja compreendida por ti e que você possa militar a boa milícia, que você possa batalhar o bom combate e assim guardar a sua fé no amor de Deus. Ou então estaremos à nossa própria sorte e o sacrifício de Jesus na cruz não valeu nada para todos aqueles que não têm discernimento e caem nessas ilusões que estão pregando nas igrejas. Beijo no coração, Deus te abençoe, fica com Jesus Cristo. E eu sei que sem Ele você não pode fazer nada, mas com Ele todas as coisas são possíveis, porque eu tenho certeza que você crê nele. Fica na paz, meu querido irmão, um beijo grande no seu coração. E não esqueça, quando este leão da tribo de Judá voltar,
Ele já virá com a sentença. Então milite o bom combate. Guarde a sua fé em lugar apropriado. Deus te abençoe.